Em 1964, uma menina de apenas 9 anos saiu de casa para ir para a escola e nunca mais voltou. O que parecia ser um dia comum em uma cidade pequena da Pensilvânia acabou se transformando em um dos crimes mais brutais e dolorosos da região. Por quase 6 décadas, esse caso permaneceu sem solução, até que um estudante universitário, sem distintivo e sem crachá, conseguiu fazer o que gerações de investigadores não conseguiram. Oi, meu nome é Bella e hoje eu vou te contar um pouquinho mais sobre a história da Maurice Ann Chivarella e de como a persistência de civis, comunidades online e um jovem de 20 anos trouxeram respostas depois de 58 anos de silêncio. Maurice nasceu em 1954, no Dia de Ação de Graças. Ela era filha de Carmen e Mary e a segunda de 5 irmãos de uma família ítalo-americana, trabalhadora e unida. O pai, ele cuidava de um mercadinho e a mãe trabalhava em uma fábrica de malhas. E aos domingos todo mundo se reunia para ir à missa e ter o almoço em família. Era uma vida bem simples, marcada por tradição, fé e muito amor. Maurice, com seus olhos azuis brilhantes e cabelos escuros, era uma criança muito religiosa que sonhava em ser freira. Era uma criança doce que sempre colocava os outros em primeiro lugar. Ela gostava muito de tocar órgão, cantar com os irmãos e brincar de professora com a irmã mais nova. Ela era o tipo de criança que irradiava bondade, mas em março de 64, toda essa inocência foi arrancada dela e da comunidade. Em 18 de março de 1964, ainda de madrugada, a Maurice ela acordou no quarto que dividia com a irmã e carinhosamente pediu para que ela fechasse os olhos e voltasse a dormir porque ela ia acender a luz e ia se arrumar. Então ela vestiu uma saia escura, um casaco, um lenço colorido, um anel de prata e o seu colar de ouro com um crucifixo na ponta, que era um presente que seus pais deram a ela. Naquele dia, ela decidiu fazer alguma coisa especial. Ela queria levar 2 latas de fruta da mercearia do seu pai para dar de presente para sua professora, uma freira da escola que ela gostava muito. Foi por isso que, em vez de seguir para a escola com os irmãos, como fazia todos os dias, a Maurice saiu sozinha mais cedo. Essa decisão mudou tudo. O que parecia ser um gesto de amor e bondade acabou se transformando no caminho para o fim da sua vida. Quando ela não apareceu na escola, nem na missa matinal e não voltou para casa também, a família sabia que alguma coisa estava errada. A Maurice era responsável demais para simplesmente faltar à escola. Então o pai, Carmen, largou o mercadinho e começou a procurar por ela desesperadamente. Já a mãe, a Mary, ela sentiu aquela angústia quase que sobrenatural, aquela intuição que só quem é mãe tem, sabe? E a cidade inteira se mobilizou. Mas no início ninguém imaginava o horror que estava por vir. Naquela mesma tarde, a alguns quilômetros dali, um homem ensinava o sobrinho a dirigir em uma área de mineração abandonada. Era um lugar deserto, usado como depósito de lixo, e foi ali que eles viram alguma coisa no chão. Primeiro eles pensaram que podia ser uma boneca, mas quando chegaram próximo, perceberam a verdade. Era o corpo de Maurice. E ela ainda estava quente ao toque, então isso significava que ela tinha sido morta muito recentemente, apenas poucas horas antes deles encontrarem o corpo ali. E um detalhe que partiu ainda mais o meu coração foi que, do lado do corpo dela, estavam as 2 latas de fruta que ela tinha separado para levar para a professora. A Maurice ela foi agredida, estuprada e estrangulada com o próprio cadarço. Uma morte brutal contra uma criança, que só queria fazer o bem. Esse caso ele mobilizou toda a polícia estadual. Por causa do local em que o corpo foi encontrado, a polícia acreditava que o culpado seria alguém que morava na região. Então, centenas de entrevistas foram feitas, rastrearam suspeitos, coletaram evidências e, sim, chegaram a preservar o material genético encontrado, que naquele momento não adiantava nada, mas que seria crucial décadas depois. Naquela época não existia a tecnologia do DNA, então a investigação acabou empacando e o assassino parecia ter simplesmente desaparecido. A cidade depois disso nunca mais foi a mesma. A partir daquele dia, os pais começaram a trancar as portas e as crianças não andavam mais sozinhas pelas ruas. Hazelton havia perdido sua inocência juntamente com a vida de Maurice. As décadas se passaram e, para muitos, o caso de Maurice estava condenado a permanecer no esquecimento. Mas em 2020, algo inesperado aconteceu.
Um jovem estudante de apenas 20 anos, apaixonado por genealogia, acabou encontrando a história na internet e seu nome era Eric Schubert. Ele não era policial, não era detetive, era na verdade um universitário com um talento fora do comum para construir árvores genealógicas usando um banco de DNA. Então, enquanto seus colegas estavam jogando videogame ou então preocupados com a prova que ia ter da faculdade, o Eric passava as horas conectando parentes distantes em sites de genealogia. E quando ele leu sobre o caso da Maurice, algo nele simplesmente acendeu e ele acabou decidindo: se ninguém conseguiu até agora, eu vou tentar. Mas tinha um problema. Como que ele ia convencer a polícia a ouvir um adolescente? O Departamento da Polícia de Pensilvânia era conhecido por resistir consultores externos, ainda mais de um estudante sem distintivo ou experiência ou diploma em investigações criminais. Mas o Eric, ele tinha uma carta na manga, digamos assim. Ele tinha resultados já. Ele já havia colaborado com outros casos de genealogia e acabou entregando pistas que ajudaram em investigações reais. Então, ele compilou um dossiê com toda a sua metodologia, mostrou os exemplos de casos que ele ajudou a solucionar e insistiu que a ciência estava do lado dele. Então, a princípio, os investigadores riram da ideia, mas eles realmente não tinham o luxo de poder ignorar o potencial, porque depois de quase 60 anos, eles não tinham mais nada a perder. A entrada de Eric nesse caso pode até parecer única, mas na verdade faz parte de todo um movimento muito maior. A gente pode ver que cada vez mais civis apaixonados por justiça e crimes acabam ajudando a resolver crimes que ficaram décadas sem resposta. Historicamente, a gente já teve familiares que se tornaram investigadores por conta própria, jornalistas que revelaram provas esquecidas e até vizinhos que decidiram não ficar em silêncio, mudando completamente o rumo de uma investigação. E nos últimos anos, esse poder coletivo ele acabou ganhando ainda mais força com a internet. Então, sites como o Reddit, ele junta milhares de pessoas que analisam documentos, mapas e áudios e acabam colaborando para reavivar casos esquecidos. O caso do Golden State Killer, por exemplo, foi amplamente discutido em fóruns antes de ser solucionado por genealogia genética. Já o desaparecimento de Gabby Petito, que viralizou no TikTok, no Reddit e em vários outros sites, os usuários chegaram a indicar locais relevantes para a investigação. Claro que o que eu tô querendo falar aqui não é que isso substitui o trabalho da polícia, mas sim mostra como a paixão, a tecnologia e a colaboração podem acelerar muito a busca por justiça. E é exatamente nesse contexto que o Eric aparece. Um jovem sem distintivo, mas com conhecimento e persistência. Alguém que mostrou que a verdade pode ser encontrada quando diferentes vozes se unem, seja em laboratórios ou em fóruns online. O Eric, ele começou o trabalho com paciência quase sobre-humana. Ele inseriu o perfil genético do assassino em bases públicas de genealogia. E muito aos poucos foram surgindo pequenas pistas, parentes distantes, primos de terceiro, quarto, quinto grau, e cada uma era uma peça minúscula de um quebra-cabeça gigante. Então, depois de semanas mergulhado em árvores genealógicas intermináveis, um nome começou a se repetir. James Paul Forte, um bartender que vivia a apenas 6 quarteirões da casa da família Chivarella. Na época, ele tinha apenas 22 anos, mas também tinha um histórico de violência sexual e comportamento agressivo. Tudo apontava para ele, mas tinha um grande obstáculo. Ele já estava morto desde 1980. Então restava apenas uma saída, que seria exumar o corpo. E a decisão não foi fácil, porque exumações são caras, polêmicas e elas só acontecem quando as evidências são esmagadoras. Mas o dossiê do Eric era muito sólido para ser ignorado. Então, em 2022, os restos mortais de James Paul Forte foram retirados do túmulo. Tecidos antigos foram analisados por peritos que sabiam que aquela podia ser a última chance de confirmar a verdade. Depois de semanas de espera, o resultado chegou. O DNA do James era uma combinação perfeita com o material encontrado no corpo de Maurice em 1964. O monstro que a cidade procurava há quase 6 décadas
finalmente tinha um nome. A revelação ecoou por toda a cidade. O assassino de Maurice não era um estranho distante. Era alguém que viveu ali, lado a lado com a comunidade, por 16 anos após o crime. Ele servia bebidas em bares, frequentava igrejas, sorria para vizinhos, enquanto guardava o segredo mais obscuro. E para a família Chivarella, a notícia trouxe tanto um alívio quanto dor. O irmão mais velho disse: "Saber quem foi nos dá um senso de fechamento. Nunca completo, mas o suficiente para dormir em paz." Já Carmen Marie, a irmã que dividiu o quarto com Maurice, revelou: "A gente guarda lembranças preciosas, mas também a eterna pergunta: o que poderia ter sido?" A postura da família emocionou a todos. Eles escolheram não cultivar o ódio, mas agradecer pela chance de ter respostas e reconheceram o papel extraordinário que o Eric Schubert, o jovem que sozinho armou a chave que abriu um mistério de 58 anos. Esse caso, ele mostra duas coisas muito importantes, pelo menos para mim. A primeira é que a ciência ela pode dar voz às vítimas mesmo depois de décadas, e a segunda é que a busca por justiça ela não precisa ficar restrita às autoridades. Pessoas comuns como Eric, como vizinhos, como usuários de redes sociais podem reavivar essas histórias, levantar novas pistas e, no fundo, ajudar a mudar o rumo das investigações. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Você acredita que civis devem se envolver mais nesses casos ou esse papel deve ficar apenas com a polícia? Comenta aqui embaixo, porque eu sempre leio todos os comentários e respondo todo mundo. E não se esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que também gosta de True Crime, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda demais o canal a crescer e o vídeo a alcançar mais pessoas. Bom, gente, muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!